Confere, vê se ligou ali. Tá tranquilo? Tem certeza? Podemos continuar? Tá. Então tá bom. Se ligou, tá bom. Eu tenho medo que não ligue isso aí, Carolinomar. Se não fosse por ele. Sempre Sempre Sim, mas segunda-feira não foi, tu não tava. Segunda-feira foi. Sobre quem foi segunda-feira? Sobre Tadeu, né? Tadeu. Então tá, pessoal, bem-vindos. Mais uma quinta-feira. Lembrando que a qualquer momento, qualquer vontade de manifestação, questionamento, falar, tanto faz, participar, é só levantar a mão que a gente chama para o diálogo. Hoje nós vamos continuando sobre o livro do Humberto Campos, Boa Nova. Nós vamos falar sobre a mulher e a ressurreição, sobre a fala do Chico Xavier. Certo? Então vamos começar aqui. As águas alegres do Tiberíades se aquietavam lentamente, como tocadas por uma força invisível da natureza, quando a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia. O velho apóstolo, abandonando os remos, deixava transparecer nos traços físicos as emoções contraditórias de sua alma, enquanto Jesus o observava, adivinhando-lhe os pensamentos mais recônditos. Que tens tu? Perguntou o mestre, com seu olhar penetrante e amigo. Então esse é o nosso enredo. Nós estamos no Tiberíades nesse momento, no barco de Simão, Pedro, junto do Cristo. O Cristo percebe os pensamentos de Simão e pergunta para ele: que tens tu? Por que tu te alvoroça nesse momento? É ali que a gente se encontra agora. E surpreendidos com as palavras do Senhor, o velho Cefas deu a perceber, por um gesto, os seus receios e as suas apreensões. Como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga para penetrar nos umbrais da ideia nova, no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. Então naquilo ali Simão, peraí, será que ele está ouvindo o que eu estou pensando? Será que ele está lendo meus pensamentos? Porque para mim está difícil erguer no meu coração essa proposta de amor, porque ainda tem muito daquela proposta rígida da lei antiga. E nisso ele vai dizer: mestre, respondeu com timidez, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. E olha o que Simão pergunta para o Cristo. Confuso com as discrepâncias das propostas, ele diz: mestre, mas a lei, o antigo acordo, diz que a mulher que perverteu a sua existência tem que ser lapidada. Olha os questionamentos que ele está se fazendo nesse momento. Antes, então, uma lei rígida, estreita, que se executava, ante uma proposta de amor, perdão e compaixão. Quantas pessoas nós lapidamos todos os dias com os nossos julgamentos? Quantas pessoas nós lapidamos todos os dias pela nossa arrogância, pela nossa inveja, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba? Quantas pessoas nós lapidamos nos nossos pensamentos? Conhecendo por antecipação o pensamento do pescador e observando seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência,
Jesus lhe respondeu com brandura: quase sempre, Simão. Não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Quase sempre, meu amigo, não é o outro que está cometendo qualquer erro, mas é tu que está dizendo que ele está errado. Entretanto, tornou o apóstolo respeitosamente, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com os decaídos. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Está dizendo, olha só, essa aqui é uma lei de segregação. É uma lei que existem aqueles que devem ser acolhidos e aqueles que devem ser rejeitados. Tu está te afinizando, te harmonizando com os rejeitados. Eu tenho medo por ti. Quantas vezes a gente, na elucubração dos nossos pensamentos, não colocamos por detrás de nobres intenções sórdidas vontades, para justificar o nosso anseio de vencer, de ser reconhecido, de ter fama, de alcançar o prazer. Nós nos justificamos mentalmente por suaves intenções. Olha, eu só quero te proteger, mas vamos deixar aquele povo de fora. Nada temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. E aqui ele diz, olha só, tu não precisa se preocupar comigo não, porque eu não venho fazer a minha vontade. Eu não estou aqui nem por mim, eu venho para servir uma vontade que está muito acima da minha. E que eu entendo que passa nessa vontade sabedoria e misericórdia. Então não precisa te preocupar. Assim falou o mestre cheio de bondade, e, espraiando o olhar compassivo sobre as águas, levemente encrespadas pelo beijo dos ventos do crepúsculo, continuou num misto de energia e doçura. Mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. A lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outra, seja pela expressão de sua ignorância, seja de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco, e a mulher sempre sofredora. Então aqui o Cristo diz, bom, se de um lado tem uma lei que diz que se deve apedrejar, se deve punir, por outro lado, essa mesma lei também diz que se deve amar. Eu escolho praticar e vivenciar esse amor. A minha proposta é de praticar e vivenciar esse amor. Sempre. A minha proposta não é de ficar acusando o erro. Não é ficar acusando um animal que polui a água que bebe, porque ele não tem a compreensão que está fazendo isso com a água, ele só está bebendo. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. Ou seja, de modo geral, o homem é aquele que acusa e a mulher é aquela que padece.
Estamos falando de uma sociedade de 2000 anos atrás, né? Hoje em dia é um pouco diferente. Hã? Ainda continua jogando pedra. Mas o interessante é que hoje, as pedras de outrora são os julgamentos de hoje, onde tanto homens e mulheres jogam pedras em homens e mulheres. As pedras não são mais postadas pela sexualidade, mas pela ideia. O velho pescador recebia exortação com um brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas de seu espírito. Opa, eu entendi que o caminho é outro, que a proposta é diferente e que, olho por olho, vai acabar todo mundo cego. Mestre, retrucou altamente surpreendido, vossa palavra é a da revelação divina. Quereis dizer, então, que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Olha só. Bom, então, peraí. A tua palavra, tu fala em nome do Pai. Tu está querendo dizer, então, que a mulher é superior ao homem na terra? E ele vai dizer, uma e outro são iguais perante Deus. Esclareceu o Cristo amorosamente. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. E é sempre assim. A questão, enquanto houver gênero, na cabeça de cada um de nós vai haver segregação, vai haver apontamento de diferença. Porque a diferença está só no olhar de quem vê a diferença. Ela não está no mundo. Ela está em quem aponta que é diferente, porque é homem, que é diferente, porque é mulher. Está no olho de quem vê, não no mundo. Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, Esther fala da mulher agora. A mulher, tendo avançado mais que o seu companheiro na estrada do sentimento, estamos falando há 2000 anos atrás, esta, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumentos de suas mensagens cheias de sabedoria e de misericórdia. Ou seja, a mulher, como está, mas ela é mais sensível, consegue receber de maneira um pouco mais harmônica essa proposta de amor, de compaixão, de entendimento, de conciliação. Porque o homem ainda é um pouco mais embrutecido. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Enquanto normalmente um vem buscar a edificação no que é material, outro vem buscar a edificação no que é moral. Principalmente naqueles tempos. Hoje a coisa está um pouco mais deturpada. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio desconhecida de todos. Muita vez, dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes.
Todos esses que são avogados como grandes do mundo tiveram uma mãe. E, muitas vezes, para eles alcançarem os júbilos que a sociedade dá, tiveram de realizar um sacrifício que eles mesmos não teriam condição de exercer. Muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus. Síntese de toda a verdade e de todo o amor. Assim como as mães sempre são esquecidas, também Deus é ignorado nas realizações do progresso humano, porque os seres humanos fazem muito barulho, já o silêncio é próprio de Deus, que é a síntese de toda a verdade e todo o amor. Por isso as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino, para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Olha que interessante. Sem esse sentimento de ternura e humildade, que paira em todos os tempos, dado no sacrifício dessas mulheres, que são parte do roteiro da iluminação do mundo, todas as obras da razão, toda a grandiosidade humana cai como um castelo de areia. Simão Pedro viu o mestre, tomado de profundo enlevo e santificado, fervor admirativo. O cara está ali ouvindo aquilo e está em êxtase. Transcende tempo e espaço. Tendes razão, Senhor, murmurou entre humilde e satisfeito. Sim, Pedro, temos razão, replicou Jesus com bondade. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Olha só que interessante. E será ainda a mulher, vai caber à mulher a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações. Ou seja, naquela época, muito mais do que hoje, eram as mães que educavam os filhos. Se tu queria demover uma ideia, é trazer essa ideia até as mães. Elas iam passar essa ideia aos filhos. Coube a elas divulgar a ideia do cristianismo, da boa nova. E o apóstolo Tiberíades ouvir as derradeiras palavras de vida do mestre, tomado de surpresa. Ele diz: meu Deus! Porque até então a mulher era uma mercadoria. E aí vem o cara que ele considera como sendo enviado de Deus e diz: olha, aquilo que vocês segregam como qualquer carne do abatedor é quem vai vir espalhar essa proposta aqui de verdade. Num trabalho como se fosse um grande formigueiro, formiguinha por formiguinha. Não são as grandes ações que demovem o mundo, são as pequenas ações todos os dias. Conservou-se, no entanto, em silêncio, ante o sorriso doce do Messias. Muito distante,
O último beijo do sol punha um reflexo dourado no leque imóvel das águas que as correntes claras do Jordão enriqueciam. Simão Pedro, fatigado do labor diário, preparou-se para descansar, com sua alma clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, as quais, cheia de luz e esperança divinas, dissipavam as obscuridades da lei de Moisés. Ou seja, depois de ouvir tudo aquilo, ele compreendeu que muito mais do que punir, nós viemos para amar. E que a missão nossa não é apontar erro, mas é acolher a diferença em amor. Amor. Não é julgar o outro como errado, mas é entender que se aquele está assim, é o que ele pode dar, então acolha o pouco que pode vir daí, porque é o que pode te dar. Não é mais, nem menos, é aquilo. É muito fácil apontar, mas é grandioso acolher. 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário. Agora mudou a nossa posição. Agora nós estamos no Calvário 2 dias depois da crucificação, em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre, pelo bem de todos os seres. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. 2 dias depois que o Cristo é crucificado, aquela comunidade que era cheia de vigor, confiança e fé, começa a ruir. Eles estão cheios de dúvidas, de medo. O medo se instalava naqueles corações dos seguidores dessa proposta, essa tal de boa nova. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Ou seja, a mente não conseguia conceber o porquê que aquilo foi necessário. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolara os tristes, ressuscitar os mortos, sarar os enfermos de doenças incuráveis? Tendo feito tudo isso, como é que ele se entrega para ser abatido como um cordeiro? Por que não conjurar a traição de Judas com suas forças sobrenaturais? Por que não parou aquilo tudo? Por que se humilhar assim, sangrando de dor nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Por que permitiu ser crucificado? Então, o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões, preso, punido, condenado e executado como um ladrão. E é isso que aquela comunidade, aqueles discípulos, aquelas poucas pessoas, é isso que pairava na mente de cada um deles. Eram essas incertezas, essas dúvidas, esses medos que pairavam sobre eles. Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior, olvidada a sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. O barco da fé não sossobrava inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. Então, enquanto essas questões iam de boca em boca, de um para o outro, e não faziam coisa alguma, essa proposta de fé só não caiu inteiramente, só não se acabou ali, porque ali estavam lágrimas de um coração materno, lágrimas de uma mãe, um coração que estava arrasado em dor. O Messias, redivivo, porém, observava a incompreensão dos seus discípulos como um pastor que contempla o seu rebanho desarvorado.
Ele estava ali olhando aquilo tudo. Aquele bando de ovelha estava assim, começando de uma para cada lado, no pasto, mas está tranquilo. Desejava fazer ouvido a sua palavra divina dentro dos corações atormentados. Tinha que dizer, ó, gente, e tinha que dizer, calma, vocês estão muito preocupados. Muito barulho por nada. Mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. Só aquele que tem fé alcança o que está além de si mesmo. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas, perdiam a sua fé, dia após dia. Foi então, quando na manhã do terceiro dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria, uma vez mais, contemplar o Mestre adorado, para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Bom, então, quando os homens vacilavam, foi uma mulher de coração limpo e disse: eu não me entrego, eu não me entrego a essa pequenez, eu não andei junto ao Cristo porque era bonito, eu andei porque eu assimilei aquela proposta de todo o meu coração. E eu não vou abandonar essa proposta agora. Muito antes, pelo contrário. Eu vou continuar ela em mim. Estupefata, por não encontrar o corpo, já se retirava entristecida para dar ciência do que verificaram os companheiros quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos. Quando ela estava ali, disse: cara, roubaram o corpo do mestre. Roubaram aquilo. Vim aqui cuidar, roubaram. Ela já baixando a cabeça, já ia voltar para dar a notícia: olha, roubaram até o corpo dele. Maria. Até que uma voz disse: Maria. Ela se supôs admoestada pelo jardineiro, ou seja, é o cara que cuida aqui do cemitério que vem me encher o saco, né? Mas, em breves instantes, reconhecia a voz inesquecível do mestre e lhe contemplava o inolvidável sorriso. Mas daqui a pouco ela se lembrou que ela conhecia aquela voz, e quando ergue a cabeça, reconhece ele em pé sorrindo para ela, o Cristo. Quis atirar-se-lhe aos pés, beijar-lhe as mãos num suave transporte de afetos, como faziam nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Ela encontrou o cara ali, porque ela viu, não com os olhos, mas com algo além do que a percepção pode dar. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre, num transbordamento de lágrimas de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. Foi a testemunha primeira. A mensagem da alegria ressoou então na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O Evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz dulçurosa e persuasiva.
como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias, à luz da ressurreição, através da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena. Havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. Então, a partir da fé de muitos se compadeceram e tiveram fé e puderam ver também. Mas alguém teve de dar o primeiro passo. E é por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos que se dispersaram pelos desertos das grandes cidades para a pregação da Boa Nova e, observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntam espantados, como Ernest Renan, numa de suas obras: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? E é isso que a gente vem dizer hoje. De que adianta ter tanta certeza de todas as coisas, se em nada se coloca amor verdadeiro? Se nada há entrega, sem condição e com confiança na proposta que Deus repete. De que adianta lutar por qualquer coisa, porque tudo isso vai ser nada amanhã. Perene, eterno e infindável, só o amor de nosso Pai por todos nós. Alguma questão? Não? Então vamos trabalhar.